Alô, queridos, aqui estamos para dar sequência ao nosso estudo no nosso canal Reação Pentecostal. Você que está visitando o nosso canal, seja muito bem-vindo, assista nossos vídeos e deixe seu like. E você que já vem acompanhando e quer ajudar esse movimento de Reação Pentecostal, então se inscreva no nosso canal. Bom, vamos dar sequência ao nosso estudo. Bom, nós já falamos que estamos apresentando aqui, da criação até esse período aqui. É esse momento que nós estamos reproduzindo, porque aqui nós temos esse período da lei, que vai da criação até Cristo. Depois nós estaremos fazendo a abordagem daqui de Cristo, nesse período da graça, até o arrebatamento da igreja. Na sequência falaremos também da grande tribulação, que vai acontecer aqui na terra, e nesse período o que estará acontecendo no céu, quando a igreja que foi arrebatada estará perante o Senhor, estará perante a sala do trono, período da grande tribulação. Quando depois desse período vem a volta do Senhor Jesus Cristo com seus santos, e vem o milênio, o juízo final, novos céus e nova terra, e é a Jerusalém que desce. Muito bem, mas nós estamos fazendo essa primeira abordagem, que é da criação até Cristo. Muito bem, então nós já apresentamos algumas coisas. Deixa eu colocar aqui então a cruz até aqui, porque esse é o período que nós estamos abordando aqui, da criação até Cristo, tá ok? Da criação, passando por Enoque, quando ele foi arrebatado, a chamada de Abraão. É onde nós vamos abordar aqui hoje, nesse momento. E aí eu quero ler Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deixa eu pegar a Bíblia e falar com você aqui. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. O texto bíblico diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu repito essa parte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se hoje nós estamos sendo benditos com a graça de Deus, devemos a este homem chamado Abraão. Quando ele recebeu uma promessa, acreditou, e nele nós estamos sendo abençoados. Bem, então aqui nós temos esse segmento, chamada de Abraão e as promessas de bênção sobre a sua vida. Depois, no capítulo 21 de Gênesis, tem o nascimento de Isaac. Logo após o nascimento de Isaac, no capítulo 22, a Bíblia fala sobre a ordem de Deus a Abraão para matar Isaac. Claro que aqui foi uma prova que Deus fez para Abraão, e que fique registrado que quando Abraão foi com Isaac pelo caminho, Isaac logo perguntou: Pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo que trouxemos, mas e o cordeiro para o holocausto? Onde é que está? E a resposta de Abraão, no uso da sua fé, foi: Deus para si, meu filho, cordeiro proverá. E na hora que ele foi imolar, matar o filho dele, viu a voz do céu interrompendo o processo, dizendo: Não faças tal, Abraão, porque agora sei que tu temes a Deus. E ali você pode imaginar o sentimento daquele pai quando estava prestes a matar seu filho, a quem muito amava. Ali o Senhor interrompeu e ofereceu para aquele momento um cordeiro para o holocausto. Mas não foi o que aconteceu na vez de Deus, porque ele ofereceu o seu filho
e o seu Filho então se entregou na cruz para morrer por mim e por você também. Por isso devemos ter um sentimento de gratidão muito forte em nossos corações em relação a Deus, porque Ele doou, Ele deu o seu Filho para morrer por todos os pecadores. Bem, logo na sequência, nós vimos que Isaac casou-se com Rebeca. E esse casamento tem um significado também profético importante, que seria o casamento de Cristo com a igreja. E esse casamento é muito significativo, muito representativo, muito citado também nos casamentos nos dias de hoje. E o casamento, é um destaque que fazemos aqui, é muito importante que você guarde isso. O noivo que fica no altar esperando a noiva, e que representa o pastor representando Deus, o noivo representando Jesus Cristo e a noiva que vai entrar representando a igreja do Senhor. Hoje os casamentos estão sendo realizados sem essa preocupação espiritual. Virou mais um compromisso social. As pessoas vão até o altar mais preocupados com um evento social, em apresentar seu casamento para as pessoas, e não uma cerimônia de gratidão a Deus pelo ato do casamento e buscar a verdadeira bênção de Deus. Então, esse significado também do casamento feito aqui na terra com o encontro de Cristo é muito importante, porque quando a noiva entra na igreja, ela é apresentada ao noivo pelo Pai, e o Pai representa o Espírito Santo de Deus. Esse casamento tem um significado muito grande, porque quando o pastor libera o noivo, vá, meu filho, pegar a sua noiva, buscar a sua noiva, ele vai até o meio da igreja, porque o pai leva a noiva até o meio da igreja, onde normalmente é colocado um filó, um laço, para o noivo desatar e encontrar-se com a noiva. Naquele momento, é bom que você saiba que o pai representa o Espírito Santo e que entrega a noiva ao noivo. No encontro de Cristo com a igreja, será algo muito parecido. No toque da trombeta, instantes antes, o pai dirá ao filho: Jesus, vá buscar a sua noiva. E ele então descerá até as nuvens. Nas nuvens dará ordem ao arcanjo para que toque a trombeta, que é a última trombeta de reunir para o seu povo. Nisso, o Espírito Santo de Deus trará até Cristo a noiva. Dali partirão todos para a sala do trono, onde será oficiado o casamento, o matrimônio. E diante do trono, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, acontecerá o casamento do Cordeiro com a sua noiva, de Cristo com a sua noiva. Então, esse casamento de Isaac com Rebeca, também ele é cercado de todo esse entendimento. Isaac representando Cristo e a Rebeca representando a noiva, que é a igreja do Senhor. Ok? Bem, eu vou tirar esses nomes aqui para ter um espaço para escrever algumas coisas e chamar a sua atenção para um entendimento melhor desse momento que estamos passando para você. Queridos, retomando, eu quero ainda em Abraão chamar a atenção para um detalhe muito significativo, que se encontra em Gênesis, no capítulo 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui é registrado pela primeira vez essa palavra dízimo, que significa 10%.
E aí eu chamei esse ponto como destaque, porque aqui é onde tem muita polêmica nos dias de hoje, o dízimo. E eu me comprometo em fazer um vídeo específico sobre o dízimo, porque hoje nós temos muitas pessoas que bradam, que gritam contra o dízimo, dizendo que trata-se de uma heresia, trata-se de um erro gravíssimo os pastores nos dias de hoje recolherem os dízimos dos fiéis. E isso aí não faz parte do Novo Testamento, ou seja, uma discussão terrível. Mas eu quero dizer para você que o dízimo é bíblico, o dízimo está nas Escrituras, o dízimo nunca foi abolido, o dízimo é algo muito importante. O detalhe não é o recolhimento do dízimo ou a entrega do dízimo. O grande problema está na corrupção de alguns líderes que se utilizam de algo muito santo para fazer coisas erradas, ou seja, é a aplicação errada do dízimo, é o desvio que se dá ao dízimo. Esse é o erro gravíssimo. Mas sobre a questão do princípio do recolhimento do dízimo, o princípio do recolhimento da oferta, que a gente não pode perder, é o princípio. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, significa, irmãos, que isso aqui já era uma prática regular naquela época. Alguém diz, aqueles que só querem saber do preto e do branco, mas não tem outras passagens aqui em Abraão, ele só deu um dízimo na vida dele. Só porque a Bíblia registrou esse fato aqui, não significa que Abraão não era um adorador a Deus e prestava as suas ofertas, os seus dízimos ao Senhor nosso Deus. Por que eu estou chamando a sua atenção nesse detalhe? Porque o princípio da oferta, o princípio do dízimo, o princípio da contribuição não tem simplesmente uma relação direta com o serviço da casa de Deus ou a manutenção dos obreiros. Talvez você esteja lembrando agora dos ensinamentos que você ouviu acerca de Malaquias ou acerca de Números, Deuteronômios, quando o dízimo fora recolhido para a manutenção do templo e também dos filhos de Arão ou da tribo de Levi. Bom, é muito importante você saber que bem antes, já aqui na criação, você vai se lembrar do princípio original da contribuição, da oferta, quando Abel e Caim ofereceram suas ofertas ao Senhor. Logo você vai perceber que naquele período não tinha templo, nem era para ajudar A ou B. Então qual era o princípio da contribuição ali? Era o princípio da adoração. E esse é o princípio da contribuição para o Senhor. O sentimento mais puro, mais nobre que se tem que ter é a adoração. Então o dizimista fiel deve fazê-lo atendendo a esse princípio da adoração. E hoje, o que você ouve de grito, de espanto por aí, é essa diferença entre Abel e Caim. Caim é contra a oferta. Caim contribui com o coração pesaroso. E hoje o que você ouve é muito Caim falando acerca da contribuição. E existe muita hipocrisia de gente que não contribui, que não ajuda, mas que fala contra o dízimo. Um outro exemplo que a gente vai encontrar é lá na frente, já no Novo Testamento, de muita gente que é contra esse princípio da adoração, de servir ao Senhor com ofertas, como é o caso de Judas, quando viu um desperdício de um perfume caro sendo lançado aos pés do Senhor Jesus. Então hoje tem muita gente que fala contra a contribuição e oferta, mas é porque ele é dominado pelo mesmo espírito. Que espírito, pastor? O espírito de Caim ou o espírito de Judas? Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque eu me comprometo com você.
você que está aí ouvindo tantas coisas na internet, muitos gritos, muitos ensinamentos mentirosos e equivocados, quando pessoas falam que deve ser uma troca, ou que alguém ensina que é uma troca, você dá o dízimo e vai ficar rico. Não, não, aqui você não vai ouvir isso. Aqui você vai aprender a simplicidade, a beleza da adoração através da contribuição. E você aqui vai aprender que o verdadeiro adorador, ele não tem amor ao dinheiro. O verdadeiro adorador, o dinheiro, ele está no bolso, o dinheiro está no banco, mas nunca no seu coração, porque ele é mordomo. O verdadeiro ofertante, dizimista, é aquele que entende que tudo pertence ao Senhor e fazer com que o dízimo seja aplicado na obra de Deus, porque ele tem amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Mais do que isso, ele atende a um princípio básico na vida de Abraão. O que é que definiu a vida de Abraão e o que o tornou um homem abençoado por Deus? O que é? São duas letrinhas. A fé de Abraão. Ou seja, foi a fé de Abraão que o colocou na galeria dos heróis da fé. Então, quando você apresenta ao Senhor o seu dízimo, você o faz pela fé, em adoração. Vou mostrar na Bíblia que o dízimo, ou que a contribuição, como você viu aqui em Melquisedeque, é bem anterior, porque muita gente prega contra o dízimo porque diz que o dízimo é apenas para a manutenção do serviço que foi feito para a tribo de Levi, a prestação de serviço no templo, e diz assim: eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu não sou levita, por que eu tenho que dar o dízimo? E a gente vai perceber que o dízimo não foi dado por causa de Levi, os filhos de Jacó, não. Nós vamos perceber que o dízimo, ele era apresentado ao Senhor bem antes disso, bem antes de Levi nascer, já havia um princípio de oferta, de dízimo que era entregue ao Senhor. E o princípio, não se esqueça, é a adoração, desde a criação, antes da lei, na época da lei, no Novo Testamento, nós vamos encontrar também o dízimo sendo, e o princípio que reza a contribuição em Coríntios, ensinado pelo apóstolo São Paulo. E o interessante é que você vai ver no nosso canal que o dízimo, que a oferta, que a contribuição perpassa tudo isso, e vai se assustar quando eu mostrar para você na Bíblia que depois que acabar o milênio ainda continua o mesmo princípio, com adoração na presença do Senhor, ou seja, na eternidade, depois do juízo final ainda continua. Significa, queridos, que quem não ama o dízimo, quem é contra a contribuição, é porque deixou a avareza tomar conta do coração. E a avareza não tem lugar no céu, porque está escrito que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Portanto, que você possa ficar com essa palavra e guardar seu coração de todo mal, ok? Vamos dar sequência, voltando aqui para o nosso quadro. Assim, queridos, vamos ao nosso quadro. Aqui em Gênesis capítulo 25, você vê o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Isaac, então, teve Esaú e Jacó como filhos. Esaú foi aquele que trocou o seu direito de primogenitura, da bênção, por um prato de lentilhas, por guisado. É muito importante que você tenha cuidado com a sua salvação, porque guarda o que tens, disse o Senhor, para que ninguém tome a tua coroa. Não trocar a bênção maior que você tem da parte de Deus pelos prazeres efêmeros desta vida. Depois, Jacó casa-se com Raquel. Aí sim,
vêm os 12 filhos de Jacó para formar a história do povo de Israel, o povo hebreu. Então a gente faz uma conexão aqui. Quando nasce os 12 filhos de Jacó, a história do povo hebreu, que começou lá com a chamada de Abraão, mas aqui vem Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou a Jacó, e Jacó que gerou as 12 tribos de Israel. E aí, em Deuteronômio 7, 6 e 8, porque tu és povo santo ao Senhor, é um povo escolhido. Oséias, capítulo 2, desposar-te-ei comigo para sempre, ou seja, Israel é biblicamente chamada da esposa do Pai Eterno, a esposa do Deus Eterno, da primeira pessoa da Trindade. E aí se faz uma confusão de vez em quando com a aliança de Deus com Israel e a aliança de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, com a noiva. Então, aqui está o surgimento da história do povo hebreu, de Israel, das 12 tribos de Israel. Em Ezequiel 16 diz, tu ficaste sendo minha, ou seja, como Israel é chamada e tratada para ser a esposa da primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. Jeremias 3 chama a atenção de Israel na sua história, pela sua história de pecado, de queda, de adultério. Jeremias capítulo 3, adulterou com a pedra e com a madeira. Ou seja, isso aqui significa que esse povo aqui, ele pecou, ele adulterou, ele caiu da presença de Deus. Bom, isso é só para explicar para você que aqui então você tem os 12 filhos de Israel que nasceram aqui. Gênesis no capítulo 29 e Gênesis no capítulo 30. Vai contar a história dos filhos de Jacó. Bem, José foi vendido ao Egito. Foi quando José se tornou, logo na sequência, em Gênesis 41, governador do Egito. E Deus fez isso para livrar esse povo aqui da morte. Jacó e família desceram, ou seja, todos eles desceram ao Egito e ficaram por 400 anos lá no Egito. Logo na sequência, o que aconteceu? Foi o nascimento de Moisés. Aí já passamos para o livro de Êxodo. Deus dá poderes a Moisés. Moisés, para libertar o povo de Israel, toda vez que tinha uma dificuldade junto a Faraó, Deus manda uma praga. São aqui em Êxodo capítulo 7 até Êxodo capítulo 12, o surgimento, o aparecimento das pragas. Na sequência, Êxodo capítulo 12, a saída do povo de Israel do Egito. Vem o milagre da passagem pelo mar. Depois, Deus entrega os mandamentos a Moisés. Na sequência, as vestes sacerdotais que são apresentadas. E aqui está em Êxodo, capítulo 28, capítulo 4 a 29. E eu chamo a sua atenção sobre essas vestes sacerdotais, que hoje também a gente escuta muita coisa sobre a questão de vestimenta. Que Deus não tem nenhuma preocupação com a vestimenta do homem. Deus não está preocupado com vestimenta, Deus não está preocupado se minha roupa é apertada, se é curta. Deus só quer saber do coração. Será que é isso mesmo verdade? O tempo vem passando, estamos às portas do arrebatamento da igreja, parece que uma cegueira vai tomando conta das pessoas, parece que uma doença nos ouvidos, para não ouvir a verdade e nem ver
aquilo que Deus está mostrando para o povo. Bem, as vestes sacerdotais foram dadas por Deus. Deus teve cobrança. Mas quando você estuda um pouquinho sobre essas vestimentas, você vai ver a santidade de Deus sendo revelada através das vestimentas. Bem, mas esse problema de vestimenta não é só aqui não. Você vai ver isso na história de Jacó, você vai ver isso aqui também no Gênesis. Logo, quando houve a queda, o homem e a mulher se viram nus e coseram para si aventais, que são roupas curtas. Mas Deus fez para eles túnicas, matando animais, onde você vai ver o primeiro sacrifício, e fez túnicas para eles. Bem, nas vestes sacerdotais, você observa o cuidado de Deus quando manda fazer calções para os homens, que isso era uma exclusividade da vestimenta masculina. Então eles tinham a túnica que cobria o corpo, você via que ia até os pés, mas um detalhe importante, Deus determinou que não tivesse escada que desse acesso lá ao seu altar. Não podia ter escada, porque na palavra diz que o Senhor não queria ver as suas vergonhas, para que não lhes mostrasse a sua vergonha. Aí você raciocina comigo aqui. Se eles tinham um calção, que é tipo um bermudão grande, uma roupa que ia até os pés, se ele fosse subir no degrau, não podia ter degrau que ia mostrar vergonha. O que é vergonha para você? Para mim ou para vocês, quando fala de mostrar as suas vergonhas, você pode imaginar mostrar as partes íntimas, não é? Mas não era isso que Deus está falando. A vergonha para Deus é a pele. Por isso que Deus fez roupas compridas, para cobrir a pele. E para o sacerdote, ele não podia ter escada, porque se ele fosse subir a escada, ia mostrar, talvez no máximo, a batata da perna. Você consegue raciocinar? Para você entender que a vestimenta estabelecida por Deus tinha um objetivo, que era cobrir a pele. E eu repito, Deus deixou de fora o tato, os pés, o tato, e também a boca, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Isso ficou de fora. O restante do corpo era para ser coberto. Então as vestes sacerdotais obedeciam esse princípio. Eu não posso desconsiderar que a vestimenta tem uma relação com santidade, com separação. Então você pode perceber a transformação das vestes sacerdotais antigas com as vestes sacerdotais de hoje, com as vestes utilizadas pelos ministros. Quando você vê que aquele calção, ele desceu, ele ficou mais comprido, que é a calça utilizada. E aquela túnica, ela diminuiu e firmou o paletó. Ou seja, você tem a calça comprida e tem o paletó, que é utilizado sobre uma camisa e uma gravata. Então, essa vestimenta é a vestimenta adequada para quem ministra, para quem ensina, para quem prega, para quem dirige um culto. É a vestimenta adequada, porque é o que mais se assemelha à vestimenta sacerdotal. E a gente vê Deus abençoando, Deus aprovando isso, porque isso tem uma relação direta com a preocupação da santidade de Deus e a nossa santidade também. A Arca da Aliança aparece aqui em Êxodo, capítulo 25, depois do tabernáculo, com um significado muito importante. E aí você vê a história do povo hebreu, conforme nós já citamos, sendo contada. Esse povo que recebeu do Senhor promessas, foi feita uma aliança com esse povo que foi escolhido. Porém, nós vimos que esse povo pecou, esse povo adulterou com Moloque, com Astarotes, com deuses pagãos.
pedra, madeira, lua, sol. Então esse povo passou a adorar outros deuses e isso entristeceu o Senhor e com isso é que vieram consequências graves. Bem, logo em seguida a gente vê Josué substituindo Moisés. Um novo líder se apresentou para conduzir o povo de Israel. Josué reparte a terra conforme a orientação do Senhor com esse povo, a tribo de Israel. Todas as tribos de Israel, Josué então reparte a terra. Josué morre, e aqui eu chamo a atenção. Josué teve um problema, ele não fez substituto e o povo se desviou. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Observe que uma geração depois, a geração que se seguiu a Josué, e aqueles antigos, aqueles que morreram, essa outra geração que se levantou, não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel, ou seja, a obra que Deus fez a Israel, porque não havia mais uma passagem de pai para filho, e aí foi se esquecendo, faltou essa liderança continuada. Isso me chama a atenção e eu quero chamar a sua atenção, que se nós não passarmos isso para as gerações seguintes, o Senhor será esquecido no meio do seu povo. Porque hoje existem tantas falsas doutrinas? Porque hoje existe um desvio muito grande? Porque já se passaram quase 2000 anos desde que a igreja foi iniciada. Mas depois que a igreja foi iniciada, em Apocalipse você vê a história das 7 igrejas, e nós vamos contar para vocês, houve uma série de desvios. Então, hoje em dia, nós estamos vendo um povo que se desvia cada dia mais do Senhor, se afasta de Deus, e tomara que Deus volte logo, porque cada dia que passa estamos vendo crianças e adolescentes se desviando da presença do Senhor, porque os seus pais não plantaram no coração dos seus filhos o amor, e aí eles estão sem conhecer o Senhor, sem conhecer a história da igreja, a história do povo de Deus recente. Chama a sua atenção, porque Josué, ele não conseguiu formar substituto, e por não ter conseguido, o povo se desviou, não conhecia o Senhor na outra geração que se seguiu, ok? Guarde isso. Queridos, foi quando então surgiu um novo período na história do povo hebreu. Que período foi esse? O período dos juízes que governaram por 300 anos. E o último juiz que foi estabelecido sobre o povo hebreu foi Samuel, o último juiz, um grande homem de Deus. Foi quando o povo começou a reclamar: queremos, como as outras nações, ter um rei, queremos o rei, queremos o rei. Bom, aí veio o período da monarquia, e nesse período da monarquia teve como primeiro rei Saul, o rei Saul, e depois, como segundo rei, foi ungido Davi, aquele que derrotou o gigante Golias. Ele foi o segundo rei de Israel. E seu filho Salomão foi o terceiro rei. Bom, mas foi depois de Salomão que aconteceu a divisão do reino, depois de Salomão. E aí houve a divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel,
e o reino do sul, Judá. Isso está em 1 Reis, no capítulo 12. Para você que mora no Rio de Janeiro, para gravar, fica fácil, né? Porque qual é a zona mais nobre do Rio de Janeiro? É a zona sul. Portanto, a parte melhor de Israel, a parte que deu menos trabalho para Deus, também foi o Reino do Sul, onde nós tivemos reis melhores. Apareceram alguns reis aqui muito fracos, mas aqui apareceram os reis melhores. Porém, aqui em Israel, no Reino do Norte, você vai procurar um rei bom e não vai encontrar, ok? Aqui apareceram também os profetas que trabalharam nesse período, e nós vamos então, nesse momento, dar uma pausa para depois darmos sequência falando aí do que aconteceu com Israel, com Judá, ou seja, com o Reino do Norte e o Reino do Sul. Fique conosco. Eu quero dizer para você que está acompanhando os nossos vídeos, eu te agradeço por você estar conosco. Deixe o like quando você gostar do nosso vídeo. E se você quiser participar do nosso canal Reação Pentecostal, então inscreva-se no nosso canal. Vocês vão perceber que nós vamos entrar daqui a pouquinho em uma área muito complexa e que vai te dar um norte, uma direção muito grande. Então acompanhe, siga conosco, inscreva-se no canal Reação Pentecostal. Um forte abraço e que Deus te abençoe.